Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Bancada. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia, pelo carinho da sua atenção aqui conosco mais uma vez nesta noite de sábado. Aliás, nessa semana, representantes do setor agropecuário entregaram ao presidente Michel Temer proposta de anistia da dívida do Fundo Rural. Esse passivo chega a aproximadamente 17 bilhões de reais. Segundo o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Nilson Leitão, esses grupos apresentaram um parecer jurídico alternativo para o perdão da dívida. O Ministério da Fazenda já se posicionou contra a medida. E essas notícias repercutiram no setor durante toda essa semana. Por isso que a gente está convidando você, a partir de agora, a ficar aqui conosco, porque a queda de braço entre produtores e governo para o perdão da dívida do Fundo Rural é o tema do Bancada de hoje, que está, sim, apenas começando. Quem participa aqui de São Paulo conosco é o nosso comentarista Miguel Daúde, como sempre, também aqui dos nossos estúdios de São Paulo, da capital paulista. O advogado tributarista João Henrique Domingos também é o nosso convidado. Lá em Brasília estão o nosso comentarista Benedito Rosa e o diretor executivo da Frente Parlamentar da Agropecuária, João Henrique Rummel. E do Rio Grande do Sul, por Skype, o nosso analista jurídico, Ricardo Alfonsin, também participa lá de Porto Alegre. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso Bancada Rural. Obrigado aí pela audiência e pelo carinho da sua atenção. Tenho certeza que esse tema aí tem muita importância no meio rural, principalmente, até porque tem aí para a semana que vem diversos desdobramentos para acontecer. Mas em setembro, no último dia para adesão ao Fundo Rural, o governo decidiu estender esse prazo. Aí os produtores terão agora até o dia 30 de novembro para aderir à MP 793/2017, que permite a renegociação dos débitos e reduz também a alíquota da contribuição a partir do ano que vem. E para o setor ruralista, a prorrogação foi tida como uma conquista, já que possibilita maior tempo para pressionar o governo para o perdão especificamente dessa dívida. Aí a nossa pergunta aqui, vou pedir com licença, né, aos nossos comentaristas, porque hoje a gente tem dois advogados aqui, especialistas no assunto. Vou começar aqui com São Paulo. Na minha esquerda está o João Henrique Domingos. Seja bem-vindo, João Henrique. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Já a primeira pergunta não poderia ser diferente, né? A chance, na verdade, do perdão do ponto de vista jurídico. Lá no começo eu falei sobre um parecer jurídico alternativo. Se você puder explicar para a gente, em poucas palavras, o que ele significa nesse novo contexto, digamos assim, e se essa nova proposta, na verdade, pode ser aprovada pelo presidente Michel Temer, na sua opinião. Tá. Rapidamente, né, a gente precisa fazer um histórico da discussão do Fundo Rural para chegar nessa questão do parecer. Em 2011, o Fundo Rural foi declarado inconstitucional, ou seja, ninguém pagava. Posteriormente, o governo levou essa discussão adiante e decidiu-se novamente pela constitucionalidade, ou seja, todo mundo passou a pagar o Fundo Rural. Nesse interregno de tempo veio a medida provisória, né, tentando resolver essa questão. Mas a pergunta que se faz é: o produtor rural deixou de pagar o Fundo Rural não por qualquer outra razão que não seja uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade. Então, sim, é possível, né, é necessário que se busque nesse período, né, uma forma de se resolver esse passivo tributário. Porque, como eu disse, não foi um passivo decorrente de algum ato de não simplesmente pagar tributo, mas embasado numa decisão do Supremo Tribunal Federal que vinha lá de trás e que foi modificada nessa recente decisão de 2017. Perfeito. Vamos a Porto Alegre, então, doutor Ricardo. Eu queria que o senhor complementasse o que o seu colega advogado aqui de São Paulo falou a respeito desse assunto, né, o doutor Domingos, João Henrique Domingos, e cumprimentá-lo com o nosso boa noite, tentando aí também entender na questão jurídica da coisa, se a gente puder falar assim, quais são os principais aspectos aí que o presidente pode considerar, vamos chamar, se é que ele vai fazer isso, para aprovação dessas novas medidas. Boa noite. Tudo? Não, né? Perdemos o doutor Ricardo. Ele não está ouvindo lá em Porto Alegre, não tem problema. Eu repito daqui a pouco a pergunta, a gente continua aqui. Deixa eu passar para o Daúde e depois a gente vai para Brasília. E aí, Daúde, boa noite, seja bem-vindo. O que você acha, hein? Você acha que a chance da gente ver o presidente Michel Temer fazer alguma coisa pela agricultura, pela agropecuária brasileira? Olha, eu acho que ele tem que fazer. Como o doutor colocou muito bem, nós tivemos aí um interregno, um período de mais ou menos 4 anos em que ficou um vácuo
né, da decisão do Supremo, que declarou inconstitucional, mas neste período teve alguns que pagaram, porque foram obrigados a entregar o seu produto na empresa, a empresa descontava, teve outros que deixaram de pagar porque tinham liminares e teve outros que não pagaram porque entenderam que se ele é inconstitucional, por que eu vou pagar? E essa última votação, por um viés ideológico e político do presidente do Brasil, que está em busca de recursos desesperadamente para cobrir a queda de receita, isso foi votado constitucionalmente. O que me estranha, causa estranheza, é que a primeira votação foi 11-0 e essa foi 6-5. O voto que destoou e tornou constitucional o Fundo Rural foi, sem dúvida nenhuma, o voto esse novo conselheiro do presidente Temer, que foi colocado agora, que é o... Como é que é, doutor? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, né, que é uma pessoa conhecida como homem do presidente Temer. Então, quer dizer, esse conceito, né, já que nós estamos falando com intenção, a Constituição está sendo discutida com viés de você tentar contemplar a justiça diante da omissão de algumas coisas da Constituição, eu acho que o produtor não tem este passivo e não deve, né, esses 17 bilhões, porque não era uma dívida que tinha que ser computada. Agora, a receita que o governo precisa acabou levando a essa situação. Bom, deixa eu passar lá para o nosso João Henrique, né, o Rúmel lá de Brasília, daqui a pouco eu volto aqui a São Paulo, apesar do nosso tempo já está quase acabando nesse primeiro bloco e a gente já fez o nosso contato com o doutor Ricardo lá em Porto Alegre, daqui a pouco eu refaço, viu, doutor Ricardo, a pergunta para o senhor, sei que agora o senhor já está ouvindo a gente. Mas, Rúmel, boa noite, seja bem-vindo, a gente sabe que há rumores, pelo menos aí em Brasília, vocês que acompanham muito de perto essa questão de que o presidente Temer pode fazer aí uma chamada... moeda de troca, vamos dizer assim, principalmente com relação à reforma da Previdência, né? Ou seja, de um lado o Fundo Rural, de outro lado a reforma da Previdência. Você acha que isso pode estar acontecendo nos bastidores da nossa capital federal, olho do furacão? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todo mundo aí, ao Daúde, ao João Henrique, ao Ricardo, ao telespectador. Mas só que eu acho o seguinte, o meu xará aí, ele fez a história só agora. A gente tem que colocar 2 pontos aí, que é a grande importância para todo mundo entender, é que quando teve a primeira ação, em 95, da inconstitucionalidade, que ela foi votada em 2011, ela tratava sobre uma realidade constitucional, porque em 98 foi mudada a Constituição numa emenda, uma emenda constitucional, onde a relatora foi a Cátia Abreu, onde criou a possibilidade do questionamento de se cobrar sobre a receita. E a lei que regulamentava isso, que era de 91, ela foi modificada em 2001. E que essa é o imbróglio jurídico para saber o que vale, o que não vale. São decisões de constitucionalidades em momentos diferentes, uma constitucionalidade antes da emenda e a outra discussão da constitucionalidade depois da emenda e depois da nova lei. Então é o seguinte, isso são teses jurídicas que não cabe a mim, que não sou jurista, a falar isso. Então tem teses que são favoráveis e tem teses que são contra e que quem vai definir são os votos do Supremo, que vai se decidir, não sei se agora, se daqui 10 anos, daqui 15 anos, tá certo? Que pode se demorar esse prazo todo. Quanto à sua pergunta, Márcio, o que eu acho é que o setor agropecuário já derrubou uma presidência em função da lei de responsabilidade fiscal. As pedaladas da Dilma já foi em relação ao não pagamento dos débitos do subsídio à agricultura. O que eu falo é o seguinte, a lei de responsabilidade, a partir do momento que está em vigor hoje, a constitucionalidade, até o Supremo votar outra coisa, dentro do que eu posso ver aqui, eu acho que depois do parecer da AGU e da PGFN de que esta lei, essa resolução do Senado não se aplica e que a Receita, enquanto não tiver outra decisão do Judiciário, vai continuar cobrando, dificilmente
o presidente da República vai ter condição de dar uma anistia. Ô, João. Legalmente. Mesmo que se passe na medida provisória, tá certo? O presidente vai ser obrigado a vetar, porque ele não tem, ele vai ter que dar uma outra receita em benefício aos 17 bilhões que já está contabilizado como receita da União. João, só quero colocar uma coisa, que recentemente o ministro Marco Aurélio, ele colocou a possibilidade de perdoar essa dívida na modulação do Supremo. O Supremo ainda votou, mas não modulou. E ele abriu essa possibilidade. Daúde, pois não. Daúde, o que eu vou colocar para você aqui agora é que é o seguinte, ele falou na possibilidade, ele é um voto em 11, tá certo? O que eu falo é o seguinte, quando eu estou com a dívida, eu vou ter que fazer uma aposta em 11 votos, tá certo? Hoje, qual é o advogado que fala para mim que a tese dele vai ser vencedora no Supremo, onde ele não sabe quem são votar? É uma aposta do produtor. Se ele acha que vai não pagar ou vai pagar, tá certo? A situação hoje é o seguinte, é uma aposta em cada voto dos 11 ministros do Supremo. Bom, a gente precisa fazer um intervalo comercial, eu sei que tem muita gente ainda que não falou e tem gente que quer falar de novo, mas o nosso tempo acabou, então daqui a pouco eu volto com a promessa de que o Benedito vai voltar neste bloco e o doutor Ricardo também. São os primeiros a falarem já no segundo bloco do Bancada Rural. Continuem conosco, não saia daí, voltamos já já. Bom, nós estamos de volta com o Bancada Rural, mais uma vez agradecendo a sua audiência e a sua participação aqui conosco, né? Vocês viram que, obviamente, tem muito para se falar a respeito desse assunto, né? Estamos, nesse Bancada especificamente, falando aí do setor agropecuário, que entregou ao presidente Michel Temer uma proposta de anistia da dívida do Fundo Rural. E essa semana, a senadora Cátia Abreu pediu à Advocacia Geral da União o cumprimento da resolução que extinguiu a cobrança do Fundo Rural. Aí, em 12 de setembro, o Senado promulgou essa resolução, que é a 15 de 2017, que extinguiu a cobrança do fundo e beneficiou 5 milhões de produtores rurais em todo o país. Mas um parecer do Ministério da Fazenda, afirmando que a medida é ineficaz, defende essa retomada da cobrança. E durante a audiência, a ministra Grace Maria afirmou que a AGU vai estudar o caso e vai também analisar a contestação apresentada pela senadora. Doutor Ricardo Afonso, deixa eu voltar ao nosso contato com o senhor aí em Porto Alegre. Eu havia perguntado, né, sobre os aspectos aí que levariam Michel Temer efetivamente a abrir mão, né, a conceder o perdão aí do ponto de vista jurídico, né, nessa proposta que será levada para ele, se haveria possibilidade na sua opinião. E mais, diante dessa última notícia que eu acabei de dar, o senhor acha que a promulgação, na verdade, do Senado tem força, pelo menos nesse momento, para ser cumprida? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aí com esse grupo tão seleto. Eu, desde muito tempo, quando o Canal Rural também fez aqui na Expo Inter um evento tratando desse assunto, eu entendo que a resolução tem uma finalidade de ajudar nos embargos declaratórios. Ela não vai ter nenhum efeito em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. A anistia que o nosso querido Daúde tanto quer também, o presidente da República não pode fazer isso porque ele tem a questão da responsabilidade fiscal, que ele vai ter que arrumar outra receita para cobrir esta aí. Então, são 17 bilhões, está se falando, ele teria que arrumar uma receita para cobrir para ele abrir mão dessa receita, que eu acho coisa muito difícil que venha a fazer. Então, no meu entendimento, neste momento, que nós estamos contando o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Até o prazo venceu ontem dos embargos declaratórios, temos 11, e parece que entraram 11 embargos declaratórios, de diversos amigos curi, do próprio autor da ação, e com isso, então, o Supremo vai examinar. Alguns tinham a expectativa que isso seria examinado nos 60 dias que a MP 803 concedeu para aderir, a nova adesão ao programa de parcelamento. Mas eu não vejo a menor possibilidade, até que sejam instruídos esses embargos declaratórios, até que haja a resposta a eles e tudo isso, e voltar à pauta
com otimismo, nós teríamos aí a metade do ano que vem, para mim, ainda no outro ano, depois da eleição. Então, realmente é um assunto que vai ficar pendente. A questão que a medida provisória fixa a nova alíquota a partir de janeiro, se isso acontecer, né, então teremos a nova alíquota de 1,2, que foi fixada na 893, aliás, na 793, na medida provisória, que terá, então, uma efetividade a partir de janeiro. Aquele que aderir, né, ele vai estar correndo o risco de assumir uma dívida que poderá vir a ser modificada no Supremo. A minha expectativa no Supremo é na modulação, porque a modulação resolveria o problema do Supremo, do Legislativo e do Executivo, né? O Supremo ficaria sem essa questão de ter julgado 2 vezes por unanimidade com repercussão geral no assunto e depois ter modificado numa condição de 6-5. Então, me parece que se ocorrer a modulação, que também não é muito fácil, seria a solução para todos e resolveria o problema do Fundo Rural. Depende dessa questão para frente, o Daúde também não quer que tenha tributação para frente. Mas eu acho que a medida provisória tem que criar a condição aquela de que incida sobre a folha de pagamento para que haja opção do produtor. Então, tudo isso, estamos no aguardo, né? Pois é, doutor Ricardo, deixa eu voltar agora a Brasília, né? Porque o Benedito ainda não falou, mas será o Benedito, né? Como eu brinco com ele. Mas dizem que os últimos, viu, presidente, serão os primeiros, com absoluta certeza. Aí eu vou lembrar o ministro Marco Aurélio Mello, que ele disse durante uma participação em um congresso que o perdão da dívida, são palavras deles, tá? Dele, aliás, né? Que o perdão da dívida do Fundo Rural é possível para um bem maior do crescimento do país. Qual é o entendimento que você faz dessa fala, hein? Seja bem-vindo e boa noite, Benedito. Boa noite, Márcio. Boa noite aos dois, João Henrique. Boa noite, Daúde. Boa noite a todos que nos assistem. Àqueles que estão com dúvidas sobre dívida do Fundo Rural, boa noite. Sobre a sua questão, eu entendo que o ministro Marco Aurélio Mello, saindo de uma reunião na CNA, em entrevista, fez essa afirmativa de que o Supremo poderá reavaliar, ou seja, pode mudar a decisão. Eu acho que o ministro do Suprema Corte do país não deve sair por aí dizendo que poderá. Ora, não ajudou, penso eu, com relação à sua pergunta. Mas, Márcio, eu gostaria de fazer um outro comentário, que tem a ver com a imagem dos agricultores. Lembro, aliás, o João Henrique Domingos comentou há pouco, reforço que essa situação de não querer pagar uma dívida controvertida não foi uma decisão tomada pelos agricultores, porque não querem dar a sua parte na contribuição para o Fundo Geral da Previdência. Não foi por isso. Foi porque o Congresso, e aí, como se está dizendo, cometeu erros de técnica legislativa, regulamentando a emenda número 20 por uma lei ordinária que deveria ter sido complementar, que depois é questionada e o Supremo toma uma decisão, anos depois volta atrás, cria um clima confuso e quando as leis não são claras, aí não há como segui-las, obedecê-las. Este é um cenário, uma novela que está se complicando. Acho que o Alfonsin fez um comentário com o qual eu concordo, que nessa altura do campeonato, o que nós temos que cobrar é que a Suprema Corte decida logo sobre os recursos apresentados para que se aclare de vez essa situação. Muito bem, Benedito. Acho pessoalmente difícil o perdão da dívida, porque acabamos de ver uma renegociação para as empresas e 2 pesos, 2 medidas, acho complicado. Provavelmente o presidente não vai poder se distanciar muito do que foi feito com a outra refinanciamento de dívidas pretéritas. Só em adendo, né? Essa questão, primeira consideração, né? No Supremo Tribunal Federal nós não temos, apesar das maiores matérias e discussões em termos de volume serem tributárias, nós não temos um ministro que tenha formação como tributarista. Então, na minha concepção, essa decisão do Fundo Rural é a mais absurda possível. Voltando ao questionamento do bloco anterior, o que aconteceu? Essa lei de 2001, ela simplesmente, ao entrar no sistema, se a gente pegar com essa votação
do Supremo em 2017, ela consegue ficar uma lei sem alíquota. Ou seja, com a lei de 2001, eu permaneço com o Fundo Rural sem uma alíquota. E mais, o Fundo Rural tem a questão da subrogação, ou seja, quem é obrigado a fazer o pagamento e o recolhimento do Fundo Rural? Aquele que adquire a produção rural. Eu desafio o ministro do Supremo a dizer aonde está essa previsão hoje para se fazer essa cobrança. Ou seja, há sim muita questão para ser levada para julgamento, há sim muita matéria para ser debatida, né? É óbvio que no momento processual que a gente está, é uma questão mais difícil, já estamos no fim do processo, embargos declaratórios, mas também não há nenhuma vedação a que isso seja modulado. Porque o principal dessa história toda, né, desse imbróglio, né, eu morei em Minas Gerais também, quando a gente tem um negócio desse, a gente chama um trem, né, desse trem hoje que é o Fundo Rural, você ter a noção de que não deixou de ser pago por qualquer conduta do contribuinte no sentido de querer lesar o fisco. Mas não, era o entendimento do Supremo, com base no fato de que eles eram os únicos que contribuíam sobre a receita e não sobre a folha de salários. Então, essa é a questão principal que tem que ser levantada e defender os produtores rurais. Doutor, só uma posição que reforça o que você está dizendo. Quando foi julgado inconstitucional o Fundo Rural, o Senado Federal tinha que fazer uma modificação na legislação para que isso desse respaldo a essa decisão. Aí o que aconteceu? Por questão de cronologia. Aí ficou a Cátia Abreu e o Ronaldo Caiado brigando para ver quem comprava essa briga e não mudaram a lei. Não mudaram a lei. E lá ficou o item que o senhor está dizendo que não tinha para cobrança. Aí o que aconteceu? Quando agora essa votação do Senado de que pede a modificação da lei, o senhor tem razão. Quer dizer, eles não têm alíquota para cobrar o Fundo Rural. Então ficou um vácuo que não pode. Então, não é suprido por essa lei de 2001. Exatamente. Eu continuo com o problema. Ô, Daúde, deixa eu só colocar uma coisa. Eu só vou te corrigir uma coisa, Daúde. Pois não. É o seguinte, eu vou só te corrigir, que é o seguinte, quando o Supremo mandou para o Senado para suspender os artigos e os incisos, tá certo? O que aconteceu? Como já tinha passado e a lei tinha sido modificada em 2001, o Senado não botou para votar porque ela falou que é o seguinte, não precisava votar porque a lei já foi modificada. E então já tinha um processo que estava rodando e que tinha sido pedido para ser arquivado por esse motivo. Em função da nova votação, é que a Cátia Abreu apresentou um novo PRS que foi votado. Só para concluir, pelo que nós estamos discutindo, meus amigos, há dúvidas e, na dúvida, pró-réu. Quem é o réu? É o produtor rural. Então, suspende logo esse troço aí e acabou. Ou não é, doutor? Vai para o intervalo e volta já. Continue aqui conosco, não saia daí. De volta com Bancada, mais uma vez agradecendo a sua audiência e companhia aqui conosco. E nessa batalha que a bancada ruralista vem travando com o governo, dessa longa negociação para o perdão da dívida do passivo do Fundo Rural, há também outras estratégias, na verdade, em andamento. E uma delas seria pressionar o presidente Michel Temer para que ele tomasse a decisão final para as condições melhores do parcelamento da dívida que foi estipulada na MP do Fundo Rural. E aí a gente sabe que se a dívida não for perdoada, a bancada ruralista, pelo menos é isso que se sabe, pretende convencer o presidente a dar uma chamada à bênção, vamos dizer assim, as condições melhores de pagamento da dívida no programa de parcelamento. E aí eu tenho uns dados aqui para lembrar a todos vocês. Nessa MP do Fundo Rural, que já está estipulado, é 100% de abatimento dos juros e 25% para encargos e multas. Pois bem, doutor Ricardo Alfonsin, vamos a Porto Alegre agora. Eu queria saber do senhor o seguinte, se quiser comentar alguma coisa que ficou do bloco anterior, fique à vontade também. Mas há possibilidade aí dele ser mais favorável, sem comprometer uma das coisas que é fundamental para o andamento da economia do país, quando eu falo de, obviamente, gestão do governo frente ao nosso dinheiro, ou seja, ao orçamento de 2018. Dá para fazer isso
sem que haja gargalos em outros setores da economia? O que o senhor acha? Não, todos são. O governo está contando com isso aí já para o caixa deste ano. Quer dizer, está tentando uma expectativa de receber 2, 3 bilhões aí dessa entrada na medida provisória. Mas eu queria comentar do bloco anterior que, como foi arriscado da legislação brasileira o artigo 25 e seus incisos pela resolução, e também vai ter um problema daqui para frente, que é a contribuição da agricultura familiar. A agricultura familiar contribuía por esse mesmo artigo 25 e que não foi declarado inconstitucional em relação à agricultura familiar. Se agora ele não existe mais, né, não tem mais alíquotas, como disse o doutor João, a agricultura familiar não vai ter, não tem lei que estipule a cobrança do fundo rural deles agora. Então é esse problema e mais o outro que também foi referido pelo doutor João, que na decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o artigo 25, também declarou inconstitucional o artigo 30, inciso 4, que é a subrogação das empresas que são obrigadas que são os responsáveis tributários pelo recolhimento do imposto descontado na operação com os produtores. Então, como esse artigo 30, inciso 4, foi declarado inconstitucional lá nas duas ocasiões, lá em 2010 e 2011, ele agora não foi examinado nessa nova decisão do Supremo. O artigo 30 não entrou nessa decisão. Essa nova decisão só fala no 25, inciso 1 e 2. E o 30, então, no meu entendimento, continua inconstitucional, porque agora, nos embargos declaratórios, isso foi levantado também. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação, porque o grosso da contribuição está na indústria, que a indústria não recolheu, em muitos casos descontou do produtor e não recolheu, e agora ele estaria exonerado em razão dessa questão do artigo 30, inciso 4, não estar em discussão nesse momento, porque a constitucionalidade foi declarada só do artigo 25. Então, a confusão vai ser maior ainda para o futuro, no meu entendimento. Não sei se o doutor João e os demais companheiros concordam com isso. O que o senhor acha, doutor João? Concordo, tem muita questão a ser debatida ainda no Fundo Rural, tanto que esses embargos declaratórios, né, eles vão acabar, até ter possível, o efeito modificativo, porque todas essas questões não foram efetivamente debatidas, até porque, como eu disse, não existem tributaristas no Supremo Tribunal Federal, uma infelicidade para a nossa nação, que acabamos tendo decisões que não são técnicas, são como políticas, foi o caso. Então, dá para Na minha visão, sim. Ou são arrecadatórias também? Na minha visão, sim. Não foi feita uma decisão de forma técnica, pensando de uma forma histórica, legislativa e levando-se em consideração a segurança jurídica daquilo que já foi decidido. Né? Mas então, embora, doutor João, embora os ministros não sejam especializados na área tributária, o ministro Alexandre Moraes tem 2 assessores que fazem parte da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, existe dentro do gabinete do ministro que virou esse jogo, 2 assessores que são da Procuradoria da Fazenda. Bom, vamos a Brasília, lá que o João Henrique quer falar, e o Benedito também, a gente queria ouvi-los aí. Pode falar. Tá legal. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor João aí, o meu xará, o João Henrique, é o seguinte. Tudo bem, eu sou um produtor, tá legal? E eu tenho uma situação agora que foi declarada a constitucionalidade, eu estou sendo obrigado a pagar. Ali eu entrei com um processo, eu tenho a liminar, e esta liminar está sendo cassada e eu estou sendo notificado pela Receita que ela vai, se eu não entrar no programa aí no Refis, ela vai me autuar com 75% de multa e vai me cobrar isso. Eu quero saber o seguinte, eu tenho como entrar com a liminar para impedir que a Receita faça isso para mim? Depende do tipo de discussão que você está levando aos tribunais e efetivamente é o que vai ser julgado agora pelo Supremo. Mas a gente tem que fazer uma consideração também. Eu não sei... Não, antes, a pergunta que eu faço para você, antes dele julgar o agravo, tem como eu tomar alguma medida? Eu aguardaria o julgamento para a gente pensar em qual medida tomar. Mas uma consideração, né? A Receita Federal, para cobrar
vamos imaginar também a situação de quem até agora não recolheu. Para que a Receita possa te cobrar, e aí eu já estou dizendo para a pessoa avaliar se ela vai ou não vai declarar o que deixou de recolher e entrar no parcelamento, ela dispõe do prazo de 5 anos. Ou seja, se a Receita quiser cobrar o Fundo Rural para trás, hoje ela só pode cobrar os últimos 5 anos. E aí eu te pergunto, como que a Receita vai cobrar, de quem a Receita vai cobrar, levando-se em consideração que o processo ainda não transitou em julgado, levando-se em consideração que não foi resolvida a questão da subrogação, essas questões todas que têm que ser debatidas caso a caso. É óbvio que se eu já posso acrescentar mais um aspecto? É óbvio que se eu já tenho um processo, que se eu já tenho uma situação particular, eu tenho que verificar esse caso, qual a medida que eu posso tomar. Mas essas considerações que dá para se fazer de uma forma geral, o produtor rural tem que pensar sim se ele vai aderir, inclusive, nessa medida provisória. E nesse momento a Receita Federal parece que está até incapacitada, inclusive, de fazer o cálculo, né? Está jogando até para o produtor, inclusive. Diga, doutor Ricardo, fica à vontade. Ó, eu vou dar uma notícia só para contra a Receita. A Receita já entregou para a relatora a lista inteirinha da dívida, porque ela, para fazer o cálculo do débito, para botar no orçamento, na lei, ela teve que identificar todos os produtores. Olha só. Ela não tem como ter isso. A Receita não tem como ter isso. Pode ter quanto às indústrias, mas quanto aos produtores, duvido que ela tenha essa condição de fazer isso. E, ademais, ela tem que constituir o débito, porque esse débito não foi constituído. Eu também não acredito. Ela não tem como constituir, são uma infinidade de contribuintes. O débito não está constituído, então ninguém está devendo. E que se ela está se antecipando, não está fazendo isso, notificando alguns, cabe um mandado de segurança contra isso, porque a decisão não transitou em julgado, tem que aguardar a decisão. E ele não tem como constituir o débito nessas condições. A questão da prescrição que me preocupa é aqueles que têm liminar, aqueles não estariam na prescrição dos 5 anos, teriam um período maior. Mas a Receita hoje, até hoje não constituiu o débito e vem ameaçando, em alguns casos, não está dando negativo em cima de um débito que não foi constituído. Aí, infelizmente, o produtor vai ter que entrar com mandado de segurança para impedir para conseguir essas negativas, porque esse débito não existe ainda. Né? Ô Benedito, temos mais um minuto aí, queremos ouvi-lo. Ô Márcio, sim. Ô Márcio, agora no meio desse tiroteio, a corda está arrebentando do lado do mais fraco, né? Ou seja, o governo, o executivo, fixou um prazo irreal e teve que prorrogar o prazo até 30 de novembro para a adesão a esse refinanciamento por parte dos produtores. E num cenário onde há até uma injustiça com quem pagou, como fica, na verdade não são os 5 milhões de produtores que estão devendo, é verdade que tem um contingente importante, e depois, 30 de novembro é um prazo muito curto, e diante dos embargos declaratórios que podem levar meses, eu acho que a situação não está nada boa para o lado daqueles que têm que tomar uma decisão até dia 30 de novembro, porque se ele aderir, reconhecer a dívida, aí então que a Receita vai ficar mais folgada ainda para cobrar dele. Por outro lado, Márcio, você se lembra que vários números já foram anunciados, de que essa dívida seria da ordem de 12 bilhões, agora está em 17, o governo perdoaria começou em 7, é verdade. E também já se anunciou que a cobrança seria feita pela autodeclaração da dívida. Ora, com um tiroteio desse, eu acho que não está bem para o lado dos produtores. Muito bem. Bom, a gente precisa fazer um intervalo, é o nosso último. E aí a gente volta com o Bancada para fazer o seguinte. Eu tenho certeza que você aí em casa está perguntando, mas e daí? Quais são as cenas dos próximos capítulos? É isso que a gente vai perguntar para cada um dos nossos comentaristas entrevistados aqui. O que, na opinião deles, deve acontecer nas próximas semanas. Voltamos já já.